Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Só Vai Melhorar. O podcast que você verá e ouvirá histórias reais de pessoas comuns, assim como eu e você, que viveram o extraordinário através da fé em Jesus Cristo. E você é mais do que bem-vindo e bem-vinda para participar conosco dessa jornada. E nesse primeiro episódio de estreia, eu já estou contando com a participação mais do que especial do senhor meu esposo, Danilo Bressani. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Sabrine. Fico muito feliz de estar podendo participar desse episódio de estreia aqui do Só Vai Melhorar. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão nos assistindo, que estão nos escutando. Sejam muito aqui bem-vindos a esse momento onde vocês vão sentir, vão escutar, né, esses testemunhos e vão sentir essa presença de Deus aqui nesse momento. Amém, amém. Agradeço você essa participação aqui nesse primeiro episódio, o episódio de estreia, mas também a participação em todo esse projeto. O Danilo não estará sempre aqui, mas se depender de mim, quantas vezes você quiser participar é muito bem-vindo. Mas o Danilo é a pessoa responsável, o nosso diretor técnico, que está por trás das câmeras, não aparece sempre, mas é o responsável por tudo que está acontecendo aqui, fazendo esse podcast acontecer. Muito obrigada mais uma vez. É muito bom estar com você. Desde quando você falou desse início desse projeto que agora está acontecendo aqui nesse momento, eu já fiquei empolgado de poder participar e é bom que a gente está aqui junto agora, né? Muito Nesse bom, momento é um do Só Vai prazer. Melhorar. Sou suspeita, é um prazer ter você aqui. Mas, então, né, dentro dessas histórias que serão contadas aqui, que serão testemunhadas, vocês vão conseguir perceber histórias de superação, de perseverança, de fé, de amor, de esperança. Pessoas que no seu dia a dia, frente aos seus desafios, puderam experimentar coisas maravilhosas da mão de Deus. E, para começar esse primeiro episódio de estreia, eu quero compartilhar com vocês o meu testemunho. Então, essa é a primeira história real que vocês participarão, ouvirão aqui nesse podcast. Então, eu já quero começar a contar a minha história, que faz parte de um voto ao longo desse testemunho, daquilo que eu for falando para vocês. É um propósito que eu fiz com Deus, um voto que eu fiz diante de Deus, que o dia que eu fosse restaurada, minha saúde fosse restabelecida, por onde eu fosse, quem eu conhecesse, as igrejas que eu passasse, iam ouvir a respeito do que Jesus fez por mim. Sim. Significando que, olha, se ele fez por mim, ele pode fazer por você também, porque eu não sou melhor do que ninguém, não sou mais especial, em mim não há mérito nenhum, mas pela misericórdia de Deus, ele veio ao meu encontro e me alcançou mais uma vez. Então você será que é a primeira a contar a sua história, o seu testemunho, né? Sim. Esse momento de desafio, de dificuldade, um momento difícil, mas que também você sentiu, né, Deus ao seu lado, a presença dele com você, e só melhorou depois, creio eu, não é? E só você vai melhorou. contar aqui o seu testemunho. Então, conte-nos o seu testemunho, Sabrina. Não, tá certo, nosso mesmo, né? Porque você passou os perrengues Sim, juntos, né? Por mais que Sim. não estivesse sentindo na pele, passou tudo. Então, Verdade. nada mais justo, né? Digamos assim, do que você participar desse momento, porque até mesmo se eu não lembrar de alguma parte, você vai me ajudar a lembrar, porque você estava ali vivenciando junto comigo esse momento, né? Essa travessia. Vamos lá, então? Vamos lá. Bem, então, tudo começou em 2011. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito de praticar esportes, atividades físicas. Então, eu sempre gostei de estar na atividade mesmo. Eu era aquela pessoa que precisava pegar ônibus, se estivesse demorando, não tenho paciência. Eu atravessava a cidade e ia andando, porque, nossa, eu gostava, sempre gostei muito de praticar esportes. E teve um momento que eu fazia musculação, mas aí eu comecei a fazer caminhada. E eu fiz o primeiro dia e tal. E depois eu fui fazendo, eu comecei a sentir umas dores aqui, né, nessa região do fêmur. Comecei a sentir umas dores. Falei, deve ser alguma coisa que eu fiz de mau jeito, enfim. Ou porque eu não tô acostumada a caminhar. Mas eu achei meio esquisito. Comecei a sentir. Falei, acho que hoje eu não tô bem, não tô num dia bom. Mas aí aquela dor começou
persistir. E eu falei, então tá, vou passar num clínico geral, ver o que aconteceu. Mas enfim, passei pelo clínico. Daí até ele perguntou se eu praticava alguma atividade física, eu falei que sim, né? Daí você já dá o ouro, entrega o ouro pra pessoa. Então é alguma coisa algum exercício que você fez errado. Ele já vai direto ali. Você não pode contar, eu dei o ouro, mas ele perguntou, né? Enfim. Mas daí ele falou, então algum exercício que você fez errado e tá causando essas dores em você. Esse desconforto, era um desconforto, assim, não era dor mesmo. Me passou os anti-inflamatórios da vida, comecei a tomar. Melhorou, aí passou um tempinho, voltei a sentir de novo. Mas sumiu. Vida que segue. Mas daí, em 2014, eu comecei a sentir as dores de novo. Daí não era só de um lado, era dos dois lados. Começou a me incomodar, enfim. E nessa época eu trabalhava numa clínica veterinária, era secretária na clínica. Então também trabalhava muito tempo sentada, enfim. E eu lá, um belo dia, trabalhando, a minha chefe percebeu, falou, olha, você tá mancando, você percebeu? Eu falei, eu tô sentindo, mas, não sei, daqui a pouco passa. Tipo, nunca quer procurar o médico de cara, né? Daqui a pouco Espera piorar um passa, pouco. Mas aí, daí ela conhecia um ortopedista em Sorocaba e me indicou, falou, o meu ortopedista bom, vá lá ver o que aconteceu, alguma coisa, né? Alguma coisa tá acontecendo, que você tá mancando. E passei pelo ortopedista. Só que as dores começaram a agravar. Eu acho que até eu ir no ortopedista já tava mais grave, assim, a dor já tava mais intensa. Aí ele passou fisioterapia, aqueles choquezinhos lá. Comecei a fazer. E aquele choque é dureza. Às vezes eu saía com mais dor do que quando eu entrei. Eu colocava gelo. Então, nossa, e eu lembro que era um período de frio que eu comecei a fazer o tratamento. Então, judiava um pouco. Mas eu nem imaginava o que estava por vir ainda. Eu já sentia um desconforto, já achava que doía, mas eu nem imaginava o que estava por vir. Fiz as 10 sessões de fisioterapia, não melhorou. E daí começou a piorar. A dor começou a piorar. E daí ele pediu os exames para eu fazer, para saber o que estava acontecendo, o porquê daquela dor. Fiz os exames e daí eu fui diagnosticada com sacroileite. Nunca tinha escutado a respeito dessa doença. E o mais complicado de tudo isso, ainda mais não saber, ser bem mais nova, não ter tanta informação. E a hora que o médico foi dar o diagnóstico, a cara dele, assim, não precisava nem falar mais nada, né? Me desmontou. Falei, você tem isso. Mas não tem o que fazer. Você vai ter que se acostumar a viver com essa dor, com essa doença. Não tem o que fazer. Se você quiser continuar fazendo a fisioterapia, eu tava fazendo hidroterapia também. Fui direto ao ponto já. Sem expectativa de nada. Então, em 2014, no comecinho, eu tava com 23 anos ainda. Então, você fala, meu Deus, super jovem, 23 anos, um diagnóstico desse, não tem o que fazer. E ele falou, falei, uma clínica muito boa, um médico muito bom. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. E aquele diagnóstico, assim, me derrotou mesmo. Então, fiquei meio sem perspectiva. Você é muito jovem, tendo muita coisa para realizar, e aí você já tem um baque nesse... Já tem. Então, foi um diagnóstico muito triste de receber, ainda mais por essa questão, né, de ser muito ativa. Então, eu já tinha parado com os meus exercícios. Eu sempre gostei de estar em movimento, fazendo as coisas. Eu falei, meu Deus, se eu tô desse jeito, a tendência é piorar. E daí você vai no Dr. Google, ver o que é. Então, meu Deus, meu mundo realmente caiu. Mas, como nem tudo na vida são só dores, esse ano 2014 que eu fui diagnosticada com essa doença, eu conheci o Danilo Bressani. Aí foi o ano que o Danilo entrou na minha vida. E foi através de uma banda, né, que eu tinha. A gente foi convidado para fazer a abertura de um show. O show do PG em Sorocaba. A gente ia fazer a abertura do show. E eu tinha a primeira formação da banda, mas devido à diferença de estilo musical, não tava tanto batendo. Eu falei, legal, vamos cada um continuar na música, mas cada um seguindo sua área, aquilo que se sente mais à vontade, né, seu estilo musical.
E eu fiquei só com o nosso amigo Juninho, o baixista, a Rebeca no violão e o Davi no teclado. Uhum. E eu falei, agora a gente precisava de um baterista, né? Um baterista e um guitarrista. Aí o Juninho, que conhece todo mundo lá, falou, não, eu conheço, eu vou O achar Juninho um conhece, guitarrista. né? Conhece todos, Uhum. todos. Por falar nisso, um abraço, Juninho. Você Um faz abraço. parte de tudo isso daqui que tá acontecendo, senão eu não teria conhecido o Danilo. E daí ele foi. Não, eu falei, ele falou: vou conseguir, a gente vai tocar nesse show e tal. Nisso, eu já tinha dado uma melhorada. Não tava bem, mas igual essa doença, ela era muito de fases, assim. Tinha Vai e dia que eu volta. tava muito ruim e do nada começava a melhorar. Então dava aquele ano. Então, esse período foi o que deu um up, assim, né? Eu dei uma levantada. E daí ele falou: não, eu conheço, tem os meninos lá, conheço o baterista. Eu falei, mas quem que é esse baterista? Ele é crente? Eu quero alguém crente. Uhum. Aí ele falou: não, tem o Danilo é da presbiteriana. Daí eu falei: não conheço ninguém de lá. Daí eu falei: mas ele é legal? Daí ele falou: adiciona ele lá no Facebook e tal. Daí eu falei: tá bom, então, vou atrás desse Danilo. Eu falei: mas daí você fala com ele. Aí ele falou, né? Falou com você. Falou sim. Adicionei você no Facebook, enfim. Daí marcamos o primeiro ensaio, nos conhecemos, mas posso abrir um parênteses aqui para contar da igreja, a história da igreja? Prometo que Conta. é rápido, igual eu vi que o Conta. pastor nunca fala rápido. Mas, então daí o primeiro ensaio onde a gente foi se conhecer, foi um ensaio na IPI do Rio Acima, na igreja do Rio Acima. E ali eu tinha uma história já desde criança com a igreja do Rio Acima, porque quando construíram o templo novo, lindo, incrível, espetacular o templo, eu morava ali perto da igreja, o quarteirão do lado da igreja. E eu era criança, tem que ver que ano que construíram lá o templo, digamos que tem uns 8, 10 anos, era bem essa fase, era criança. Uhum. E daí eu passei com a minha mãe lá na calçada da igreja ali, eu falei, meu Deus, que igreja linda, olha essa igreja, eu vou casar aqui. Uhum. Aí a mãe falou, você tá louca, menina, como que você vai casar aí? Você nem conhece ninguém. Daí ela falou, não. Daí eu falei, eu vou casar aqui nessa igreja, olha essa igreja, imagina um casamento. Criança, né? Aí começou, a primeira palavra profética já foi lançada. Falou, não, você não vai casar, porque você vai casar na nossa igreja, você tem que casar na nossa igreja, você é de lá, não faz sentido você casar aqui. Eu falei, não, eu vou casar na nossa igreja, eu vou casar aqui. E no fim, olha, eu quis casar na igreja, Deus me deu a igreja, o marido, tudo. Através do marido veio os estudos para a faculdade de teologia, veio o ministério, tudo, Nossa. podcast. Olha quanta coisa Eu aconteceu. só queria um lugar para casar e foi várias coisas acontecendo. Foi acontecendo. E uma criança só. Então você fala, olha, Deus estava ali, era o propósito de Deus, né? Uhum. E, enfim, mas daí fomos lá, né? Voltando, fecha parênteses. Ensaiamos, enfim, começamos a nos conhecer, mas sem intenção nenhuma, porque na época eu não queria casar. Eu falei, eu vou casar com Jesus. Eu vou casar, eu não quero casar, eu quero me dedicar à obra de Deus. Na época nem sabia que eu ia ser pastora, mas eu falei, não quero me dedicar a Deus, não quero casar. Não vale a pena, dá trabalho, né? Decepções de adolescentes amorosos, enfim. E, enfim, mas aí comecei a piorar de novo, né? No começo, quando a gente se conheceu, tava melhor, mas não tava 100%. E daí eu tive uma piora muito grande crise, de novo. né? A doença manifesta assim em crises. E eu fiquei muito mal. E algo assim incrível que aconteceu nesse período, continuei fazendo a fisioterapia, então era um processo bem difícil até para chegar na fisioterapia, para me locomover. Era muita dor, eu tinha muita dor, né? E eu esqueci de comentar, mas essa questão da sacroileite é uma inflamação nessa região do quadril. E tava com muita dor, enfim, aí você super preocupado, mal me conhecia direito, né? Foi bem no começo, foi tudo tão rápido também, tão intenso a nossa amizade, a relação que a gente tinha como banda. E eu lembro do dia que você veio conversar comigo, falou, olha, como que tá, né, a sua situação a respeito de pagar o tratamento, de fazer fisioterapia. Daí eu falei, não, tá dando, questão do trabalho, continuei trabalhando, tá dando pra fazer. Daí ele falou, tem certeza? Você falou, porque se você precisar, eu tenho um dinheiro guardado pra comprar a minha bateria, né, a bateria dos sonhos. Mas se você precisar, eu quero ajudar você a pagar seu tratamento, enfim.
Eu falei, não, tranquilo, não precisa, eu agradeço. E eu fiquei até em choque, porque fazia pouquíssimo tempo que a gente se conhecia, né? Então eu falei, meu Deus, nossa, esse menino é fora da curva mesmo, é diferenciado. Agradeci, mas mais uma vez obrigada, porque era muito no começo. E assim, e lá você já começou a dar indícios, né? Que você sempre é uma pessoa disposta a abrir mão, imagine, do seu sonho, da sua bateria, para me ajudar. A gente acabou, né? Uma amizade recém-formada aí. Mas é por ver toda a situação, né? Então, eu queria te ajudar mesmo. Queria, né? Ver você ficar bem ali naquele sofrimento, o ponto que tava já, mas era o início, mas nem sabia o que estava por vir, né? Uhum, Mas já parecia bem difícil as dores ali, né? sim. E daí aconteceu, enfim, o sentimento foi aflorando dentro, eu ainda doente, né, dentro de uma crise, mas o sentimento foi aflorando, eu percebi, eu falei, eita, eu acho que eu tô gostando do Danilo. Mas eu tava muito preocupada, porque sua amizade sempre foi muito importante, né? Nós somos casados, mas somos amigos ainda. Sim. Eu sempre priorizei a sua amizade. Eu fiquei preocupada, eu falei, imagina lá na frente não dá certo. Quero alguém para começar a namorar e casar mesmo, né? Não para passar tempo. Eu quero alguém de Deus para mim mesmo, para a gente construir uma relação saudável, firmada em Deus. E eu orava, falei, meu Deus, eu acho que eu tô gostando do Danilo. Eu falei, mas eu só quero se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, tira do meu coração. Eu falei, nem que dou agora, mas é melhor eu sofrer agora do que lá na frente. Então eu não quero, porque eu gosto dele como amigo, e eu não quero, porque depois não dá certo. E daí eu vou perder o amigo, então eu prefiro o amigo. E fui orando e eu nem sabia que do outro lado você estava orando também. Tava orando. Tava orando, Exatamente. eu acho que aconteceu tudo muito junto. E enfim, aí chegou o grande dia que a gente foi no cinema, como amigos, me chamou pra sair. E eu falei, ele me chamou. A gente combinou, né? Não chamou porque a gente era amiga, a gente combinou, vamos assistir um filme? Uhum. Vamos. Aí fomos assistir. E ali no filme mostrava, era uma história romântica e tinha muito a ver com a gente, né? O filme, eu falei, olha, Deus falando, mas o Danilo nessa plenitude dele de sempre. Falei, acho que não, acho que é coisa da minha cabeça. Eu achei que ele queria alguma coisa, mas não é. E daí chegamos em casa, eu falei, acabou o passeio, acho que não é isso, mas tudo bem. E daí ele falou, então, queria conversar com você. Tem orado, um príncipe. E um homem de Deus mesmo, muito respeitoso sempre. Estou orando e Deus confirmou no meu coração essa oração através de uma atitude sua que eu pedi um sinal para Deus, enfim. E eu queria perguntar para você se você quer namorar comigo. Aí eu entrei em choque, eu falei, nossa, meu Deus! E daí eu fiquei, agora você quer falar a respeito desse momento da pergunta e até a resposta? Essa parte foi difícil, porque faz a pergunta, a gente fala o que tinha preparado para falar naquele momento, e aí não tem resposta, a resposta não vem, e demora, e a gente já não Demorou. sabe nem o que tá acontecendo mais, Eu né. demorei, né? Você fala que demorou uns 10 minutos, pareceram Não uma sei, hora. não É que eu sei se fiquei foi pensando em 10, foi todas as possibilidades. Pra mim, era um sim, não só pro namoro, mas pra um casamento. Aí eu fiquei pensando, será que é com o Danilo que eu quero passar o resto da minha vida? Será que é isso que Deus quer? Daí eu falei, mas eu tava pedindo pra Deus me dar um sinal. Esse é o sinal, ele me pediu em namoro, né? Eu não queria que Deus permitisse, nem que ele pedisse, porque eu não queria errar. Falei, não, esse não é o momento que eu não posso errar, é uma decisão muito séria. Uhum. É muito sério. Fica a dica, pessoal, é uma decisão muito séria. É um sim que é pra ser pra sempre. Mas você me falando depois eu entendi, é que na hora Nossa, tava parecia passando que muita coisa na minha cabeça e eu não ia não acabar conseguia. Daí eu nunca falei, o que eu falo? Eu falei, não, eu quero, mas Deus quer. Eu tava esperando a voz ecoar do céu. Não, esse é ele. Eu tenho alegria nele, eu me alegro nele, pode escolher. Mas enfim, daí eu falei, sim. Eu falei, aceito, mas foi muito bonito. Mas daí, com o passar do tempo, começou a piorar de novo, deu uma outra crise e eu fiquei muito preocupada. E eu cheguei pro Danilo, falei, olha, eu tô sentindo de novo os indícios que a doença vai se manifestar de novo. E é algo muito sério. Eu falei, agora a gente tá namorando. Eu falei, você tem certeza que é isso que você quer? Porque eu não quero
ser um peso para você, não quero amarrar você nessa relação. Porque pode ser que Deus não me cure, pode ser que piore de vez, não exista uma melhora. Então, eu não quero ser esse peso para você. Mas falei, você tem certeza que é isso? Você falou, não, eu tenho certeza. É isso que eu quero. Porque eu creio que Deus pode te curar. E ainda que Ele não cure, eu vou continuar com você e eu vou cuidar de você. Exatamente, né? Foi a confirmação que Deus deu no meu coração. Eu segui em frente porque era aquilo que era para ser feito mesmo. Sim. Então, foi exatamente isso. Exatamente. Enfim, aí melhorou de novo. E cada vez que a crise vinha, ela vinha mais forte. No começo foi um desconforto, e depois já tinham as dores mesmo. Acabava me limitando muito para andar. Teve um período que eu fiquei só de cama, o pessoal ia me ver, ia me visitar. E terminou esse período, né, de 2014. E daí nós noivamos 2 anos depois, 2014, 2016 nós noivamos e marcamos o casamento para 2017. E tava tudo bem, vida que segue, continuamos. Às vezes acontecia um desconforto, mas era muito raro, era algo que para mim já tinha passado, aquilo. E daí em 2017, nosso casamento marcado para junho de 2017, quando deu abril de 2017, a dor veio com tudo. Veio assim para arrebentar mesmo. E todo mundo ficou desesperado. Falou, não, comigo também, mas todo o planejamento que a gente tinha pro casamento, 3 meses pro casamento, eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer? E interessante que com tudo isso, como vinha e voltava, né? Tem hora que você fala, não sei se é isso mesmo que o médico falou, como que é essa situação. Depois que ele falou, eu me conformei com o diagnóstico e nunca fui além. Procurei ali o que eu sabia, mas nunca fui além para saber mais a respeito da doença. E daí o dia que eu lembro que eu estava na sua casa, né? À tarde, se não me engano, foi um sábado à tarde. E eu fiquei muito ruim. Você me tirou arrastada de lá para levar para o hospital. E era só a injeção que funcionava. E dessa vez eu tomei a injeção e nem a injeção melhorou. Teve até um livramento na injeção aí também, né? Ai, sim, que eu sou alérgica a um monte de remédio. Sim. Eu não posso tomar quase nada. E eu falei, e a moça mesmo assim, né, não sei se não entendeu, não lembrou, mas me deu um que eu não podia tomar. E eu senti que eu fiquei mal, mas podia ser muito pior. Deus, é mais um livramento de Deus. E daí que a sua mãe, né, foi perguntar, viu, mas o que tá acontecendo? O que você tem? Sim. Aí eu falei pra ela, tenho isso, mas o médico falou que não tinha cura, não tem o que fazer, tem que aprender a conviver com a dor. Então dá essas crises, eu vou pro hospital, tomo injeção e passa, daí até a próxima. E daí ela, né, toda entendida na medicina, a doutora Arlete, sabe, ajuda, salva vidas. Um beijo, sogra. Amo você. E daí ela foi pesquisar sobre. E ela falou, viu, mas essa doença não trata com ortopedista, né? E foi pesquisando e ela descobriu um médico em Campinas de medicina alternativa. E a gente começou a pesquisar a respeito dele, ver vários relatos e pessoas da nossa família que se cuidaram com ele. E teve sucesso, assim, no tratamento de doenças gravíssimas, doenças autoimunes, e que as pessoas se trataram sem esses remédios super agressivos, de uma forma alternativa, medicina alternativa, e tiveram sucesso. Ela falou, olha, deu certo, é um médico bom, renomado em Campinas. A gente precisa marcar um horário pra você, a gente precisa agendar pra você, você tem que passar com ele pra gente entender o que tá acontecendo. Pega seus exames e a gente vai levar você pra Campinas. E, por Deus, que é um médico super requisitado, ele fecha a agenda dele, que hoje ele já não tem espaço mais pra pacientes novos. Se antes já era difícil, agora então, né? Então, tanto que ele faz, difícil. exatamente, naquela época já tava assim. E tanto que agora ele faz atendimento online, porque ele não dá conta de atender todo mundo no consultório. E daí, por Deus, mais uma providência divina, ela ligou lá com meu sogro. Tem que mandar um beijo pra ele também, né? Pra não ficar com ciúmes. Um beijo, Beto. Você também faz parte Beijo, dessa pai. história, tá bom? Essencial.
Meu pai do coração, o Danilo divide o pai dele comigo. E daí eles ligaram, falou: olha, que sorte é sua, alguém cancelou a consulta, eu acho que era na semana, não era pro dia seguinte, era na semana. Vocês conseguem vir? Não, pode marcar que a consulta é pra ela. E eu, ao longo da semana, fiquei assistindo os vídeos dele na internet, vendo pessoas que estavam na mesma situação que eu, com aquela doença até então diagnosticada. E eu via o moço correndo, ele mostrou foto de como ele tava, e depois ele correndo na praia, praticando exercício. Aquilo foi enchendo meu coração de esperança. Eu falei, não, se ele conseguiu, pra mim vai dar certo também. Deu certo, né, pras pessoas que a gente conhece. Eu falei, vai dar certo, vai dar certo. E fui assim, meu coração cheio de esperança. Fomos pra Campinas. E daí ele viu os exames, falou, olha, realmente você tem isso, mas eu já acho que ela já evoluiu pra uma espondilite. Do jeito que tá, do jeito que você tá. Não, mas vamos começar o tratamento, você vai fazer isso, isso, isso. E é um tratamento muito rigoroso na parte da alimentação. E eu comecei, como tudo na vida, quando eu acredito em algo, eu vou até o fim, eu não desisto. Eu falei, não, tem possibilidade, eu creio que vai dar certo. E eu entrego tudo, sou intensa. Quando eu compro a ideia, é até o final, até dar certo. É prova disso mesmo, vai até o final, vai. Aí vai, Eu fui junto já com você também, né? Já entrou também, e todo mundo, não só no tratamento, mas orando, pedindo a bênção de Deus sobre aquilo. E comecei o tratamento em abril, então. E o casamento chegando, Mas Deus é tão, tão maravilhoso que foi chegando perto do casamento, eu fui melhorando. E deu certo. Aí em junho, já estava ali, já estava mancando. Não estava, né? Tava com a marcha que fala, você não anda bonitinho ali, acaba mancando. Tava com dor, mas perto do que eu estava em abril, quando eu fui procurar um médico, então eu já estava bem melhor. Então ele entrou com ele, falou: não, você vai ser o testemunho vivo e você me manda o vídeo porque você vai entrar andando no seu casamento. Então eu entrei andando, apesar da dificuldade, tanto que no dia do casamento, a minha mente ali na preparação do dia da noiva, eu estava extremamente focada. Até as pessoas falavam, né, o pessoal do salão e tal, lá do espaço, nossa, mas você tá muito calma, você é a noiva mais calma que eu já vi. Eu falei, ai gente, é que eu tô com a minha mente aqui em Deus, no objetivo, e eu preciso manter a calma. Então eu tava muito tranquila, eu falei, até todo aquele nervosismo, ansiedade não aconteceu. E fomos pro casamento. Deus me deu graça para ficar na cerimônia. Não foi fácil. Quem vê ali eu sorrindo assim, só Deus sabe o suador que eu tava para ficar ali plena e aguentar. Mas enfim, eu consegui. Graças O que eu queria era ficar em pé e poder entrar na igreja e poder aproveitar a festa. Então eu fiz muito além do que eu esperava, mas com dificuldade. Hoje eu vejo que eu estava com dificuldade ali no momento, com dor, era que acabou a festa e eu fui sentar. A perna travou, assim, não conseguia quase sentar. Mas aí fomos pra lua de mel, né, pra Natal, maravilhoso. Muito bom mesmo. E fiz os passeios que dava. Os que não dava, a gente já deixou de fora, né? Exatamente. Mas deu pra aproveitar muito, né? Sim. Deus, mais uma vez, demonstrando a bondade dele. Conseguimos, deu pra aproveitar. Superou as expectativas, foi além do esperado mesmo. Enfim, voltamos pra nossa nova casa agora, nosso apartamento. E em agosto, aí veio a crise. Ela veio como nunca antes. E eu fui ficando mal, cada vez mais grave. E o tratamento a gente foi intensificando. Como era uma restrição muito grande, já era uma restrição, né, um tanto quanto grande. Mas no final eu já não estava comendo mais nada, porque tudo era inflamatório. Então, como era uma doença inflamatória, eu tinha que evitar os alimentos que estimulavam ali, né? Que davam mais força para a inflamação. Então, no final, eu tava bem restrito a alimentação. O pessoal brinca que tava quase na água e no alface, porque tudo é inflamatório. Tudo é inflamatório. Tava até tentando achar o que a gente ia comer, né? Muitas Sim. coisas assim, de diferente. O que dava para comer. Exatamente. Então, o pessoal, quem podia ajudar, trazia um negocinho. Olha, esse daqui é sem glúten, é sem açúcar. Então, eu tive todo esse agrado da família, todo, né? Em meio a todo aquele sofrimento, aquele desespero,
Deus, ele se manifesta na nossa vida. Então a gente passa pelo deserto, mas tem a nuvem, tem a coluna de fogo que vai ajudando você a passar pelo deserto, assim, você vai caminhando, você vai chegar do outro lado, vai atravessar o mar. Então, aí foi bem difícil. Sempre em conversa com o médico, mas daí ele viu que o meu corpo tinha uma resistência muito grande à vitamina. Então, realmente, eu saí da média. Eu tinha uma porcentagem, todas as probabilidades que eram contra, eu estava tudo a favor daquilo. Então, realmente, o meu organismo era muito resistente. E mais uma vez eu fiquei totalmente, assim, destruída, porque eu estava na expectativa. Realmente é um Hum. médico renomado, de ter sucessos nos seus tratamentos, mas não era esse o meio que Deus ia usar para comigo. E, enfim, e as coisas começaram a piorar muito, 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 muito. E a inflamação foi aumentando, e ela irradiou para o joelho, e eu fui perdendo os movimentos da perna. Muitas dores, né? Muitas dores ali. Dores insuportáveis. Hoje eu não sei como que eu aguentei, mas também se eu for calcular, eu não sei explicar. E, e daí ficamos em casa, né? A gente morava num apartamento no segundo andar, só que era um apartamento sem elevador. Uhum. Então eu fiquei trancada, todo o tempo do tratamento eu fiquei trancada dentro daquele apartamento. E o Danilo com a minha mãe revezando no cuidado comigo. Quando o Danilo ia trabalhar, quando você ia trabalhar, a minha mãe ficava comigo. E minha mãe, mais uma vez, mostrando a força, a garra que ela tem, se desdobrando, trabalhando e cuidando de mim. E sempre ali comigo. E eu fui desfalecendo. Toda vez eu acho que eu não vou me emocionar, mas não tem como não se emocionar, né? E eu fui desfalecendo, perdendo as forças. E o pior de tudo, mais do que ficar sem andar, era a dor. Insuportável. Pra vocês terem uma noção, a água do chuveiro, do banho, fazia eu gritar de dor. Então eu tinha que tomar banho o mais rápido possível, né, pra aguentar. Mas a hora que a água, eu tomava banho sentada, minha mãe colocava eu sentada pra me ajudar a tomar banho. E a água, a hora que ela caía no joelho, assim, eu gritava de dor, de tanta dor que eu tinha. E ela me levava arrastada até o quarto, até a sala, eu ficava da cama pro sofá, do sofá pra cama. E eu não conseguia andar mais. Aí eles iam me arrastando, teve vezes de colocar eu numa cadeira e puxar pra me levar para os cantos, mas não ficava andando. Acordava, saía da cama, ia pra sala. Ia tomar banho, ia dormir. Então o Danilo você saía trabalhar, aí eu tinha que ficar deitada, você me ajudava a usar o banheiro. Sim. Aí eu deitava e esperava a minha mãe chegar. Então eu ficava ali, daí tinha dia que eu já não tava com sono mais, eu queria levantar e eu tava com dor. E doía ficar de um lado só, mas eu só conseguia dormir de um lado só. Porque o outro lado, esse lado que inflamou aqui, era todo lado esquerdo. E eu tinha que dormir só do lado direito. Então doía de ficar na mesma posição, não conseguia trocar de lado. E daí eu falava, eu vou dormir porque pelo menos quando a gente dorme, a dor passa. Mas era uma dor insuportável que não deixava nem eu dormir. E aí a hora que eu pegava no sono, eu tava tão cansada. A hora que eu pegava no sono, daí dava aquele espasmo, daí eu gritava. Ai, meu Deus, me ajuda a dormir, Jesus. Eu queria dormir, que eu tô cansada, tá doendo. Parece que dormir é a única solução. Eu lembro uma vez que eu só fui sentado ao seu lado no sofá, né, para ficar um pouco com você. E você chorou tanto de dor só de eu sentar do seu lado no sofá. Só o fato de se movimentar, né? O movimentar, né? Ainda bem que, graças a Deus, a nossa cama também é um presentão que a gente ganhou de casamento. Já foi pensado o presente em mim. Sim. Então é uma cama que você senta, o outro não mexe. Porque o fato de mexer ali no sofá, não podia se mexer perto de mim, que doía. E, enfim, eram dias e noites infinitos. E você fica ali e fala, meu Deus, o que será que vai acontecer? O que será que Deus vai fazer? E eu sempre tive muito a consciência de que Deus, ele faz, ele cura. Jesus, ele
o nome dele é poderoso, o nome dele tem poder para transformar, para curar, para restaurar. Sim. Mas a gente vê que ao longo do ministério terreno de Jesus e hoje no nosso dia mesmo, ele não cura todo mundo. Então tem umas pessoas que recebem milagres extraordinários e outras pessoas, infelizmente, ele não cura. Então eu sempre tive essa consciência e de falar, Deus, eu sei, o Senhor não é obrigado a me curar. Pode ser que eu esteja nessa lista os que não vão receber essa cura. Então, eu aceito isso, eu aceito, mas eu ficava pensando, meu Deus, eu sou tão jovem, imagina esse diagnóstico pro resto da minha vida. Pro resto da minha vida viver nessa cama. E tinha aquela presa, eu falei, meu Deus, eu acabei de casar. Tipo, Sim. tô 3 meses de casado e não consegui fazer nada, nada. Eu falei, nossa, eu queria estar cuidando da minha casa, um apartamento que a gente sonhou, que a gente comprou. E tudo novo, os presentes de casamento, eu não consegui fazer nada, não cuidar da minha casa e ficar ali. E a gente sabe que os familiares não sentem isso, mas no momento ali da dor, do desespero, você fala: "Meu Deus, que peso que eu sou". Você olha o trabalhão que eu tô dando e vê você, tão jovem e tá agora preso nesse casamento dessa forma, enfim. E e eu falei, depois de muito tempo, de muito sofrimento, daí teve um dia que eu orei, eu falei: "Deus, não dá pra viver assim". Falei: "Eu creio na salvação em Cristo Jesus, eu sei que eu sou salva, então eu prefiro morar com o Senhor. Tipo assim, me leva. Jesus, me leva, porque tá muito difícil, eu não aguento mais". Teve um dia que foi muito cruel, foi no sábado à tarde e foi, falei: "Deus, eu já não aguento mais". E daí tava, né, a sua prima, que é médica, o esposo dela foi lá Sim. também, enfermeiro, foi cuidar de mim, ficou a tarde inteira, me deu o aquela bomba, né, assim, que era pra levantar, e aquele dia que eu vi que o remédio que eu sempre tomei não fez efeito, eu falei: "Nossa, não tem o que fazer mais agora, tipo, não tá dando resultado", e não fez nada. Até minha mãe brincou comigo. Ela falou: "Nossa, aquele dia eu sabia que a Raquel, né, a Raquel Sobrinho, ela estava mal, mas é o dia que eu vi que ela acordou, ela não quis tirar o pijama e ela não tomou banho". Ela falou assim: "Porque ela ama tomar banho. Se ela não quis tomar banho, é porque realmente hoje é o pior dia". Hoje ela brinca comigo, né. E era grave, porque tomar banho é um negócio assim que sagrado ali, Ela né. falou daí hoje ela brinca, né, no dia ela chorou muito. Eles não choravam na minha frente, gente, eles foram muito guerreiros, né. Ela falou que a hora que ela saía de dentro do apartamento, ela despencava. Ela despencava. Mas ali eles estavam firme e forte me ajudando. E daí passou o final de semana e piorando e piorando. A hora que eu parecia que o dia tinha 200 horas, era um dia imenso, porque você não consegue fazer Uhum. nada. E daí eu já não tinha mais palavra de oração, eu não conseguia, eu falei: "Deus, eu não sei nem o que falar, eu não sei o que pedir". Eu lembro que se você louvava, louvava e louvava O dia inteiro. e dia inteiro, dia inteiro. E era louvor, louvor, né, você colocava, você, sua mãe, quando chegava também, e era louvor. Era o que eu conseguia fazer, eu falei: "Eu preciso encher minha mente de coisas que edificam, palavras do céu". E eu colocava, eu ligava aquela televisão e ficava o tempo inteiro, eu só cantava, cantava, e as músicas vinham, assim, bem de encontro à minha necessidade, eu fazia. Eu falei: "Deus, eu já não sei nem mais o que orar", minha oração era muito, parece até repetitiva já. E e eu cantava, assim, com toda a minha força, com toda a minha alma e fazia daquelas canções a minha oração. Até que né, eu falei a respeito disso, eu falei: "Ah, Jesus, eu quero ir embora, não dá mais". Falei: "Por favor, eu quero que tudo isso acabe". Eu falei: eu não vou conseguir uma vida toda dessa situação". Como eu disse, eu falei, o problema já não era nem mais não andar, eu não aguentava mais aquela dor insuportável, era dia e noite. Não dava pra ficar o sentado doía, deitado doía por causa da perna, por causa do quadril, do fêmur, tava muito difícil. E daí num sábado, o dia acho que foi o mais difícil de todos, né, a gente estava lá em casa, eu falei: "Dan, liga, vamos assistir uma pregação?".
E eu falei: "Ah, põe a primeira que aparecer, não vou nem ficar escolhendo tema, põe a primeira que aparecer". E Uhum. apareceu a pregação, e estava falando a respeito de Ana, que ela chorava porque ela queria um filho, enfim, e ela falou: "Olha, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ele a ti, e ele vai servir o Senhor no templo". Falou assim: "O que que Deus quer que você consagre a ele? O que que é o seu impossível? O que que tá causando essas lágrimas, essa dor em você? O que que você pode consagrar a Deus?". E na hora o Espírito Santo veio como uma flecha no meu coração, e eu fiz uma oração, assim, eu fechei meus olhos e falei: "Feche os seus olhos e fale com Deus nesse momento". E eu entreguei tudo que eu tinha ali naquele momento. Falei: "Deus, eu faço um voto diante do Senhor nesse momento". Era coisas que lá atrás Deus já tinha ministrado ao meu coração, mas eu achava tão impossível, eu falei: "Não é meu perfil". Mas ali eu acho que depois de tantos anos Deus trouxe o momento. Eu falei: "Deus, se o Senhor me curar, se o Senhor me levantar dessa cadeira de rodas, se o Senhor me libertar dessa dor, dessa enfermidade, eu faço um voto diante do Senhor que eu vou entregar minha vida para servir o Senhor, eu vou investir toda a saúde que o Senhor me der, eu vou investir no reino, para Amém. ti, Jesus. E eu vou entrar naquela faculdade de teologia, eu vou estudar e eu vou ser uma pastora". Porque eu entendo que para ser uma pastora do jeito que eu tô, não dá. Então, o dia que o Senhor fizer, eu sei que é a confirmação do meu chamado. E passou, daí você faz essa oração cheia de fé, de fervor. Falei: vou levantar e vou sair andando agora, né. Uhum. Ah, vai ser Instantâneo. instantâneo. E não foi. Mas depois daquele dia, todos os dias que eu levantava, eu abria os meus olhos na cama e eu falava: "Hoje pode ser o dia do meu milagre". Falei: "Eu vou levantar porque hoje pode ser o dia do meu milagre, hoje vai ser o dia que eu vou sentar nessa cama e eu vou sair andando". E daí minha mãe chegava, eh, ia lá no quarto: "Oi, Rá, bom dia". E daí eu me preparava pra levantar e não consegui. Eu falei: "Tá bom, Jesus, não é hoje". Eu falei: "Mas pode ser amanhã". E depois disso, todos os dias eu levantava: "Olha, pode ser hoje o dia do meu milagre, pode ser hoje, pode ser hoje". E levantava, mas eu não vou perder a esperança. Jesus quer que eu permaneça aqui nessa terra, porque alguma coisa vai acontecer. Sim. E aquela situação, e teve um dia que eu sentei ali na cama, eu vi que eu não levantei, sentei na cama e falei pra você, falei: "Ah, vamos conversar?". Você falou: "O que que você quer, sabe? Fale". Eu falei assim: "Olha, tá muito difícil". Eu falei: "Olha, a gente casou, não teve lua de mel, não conseguiu, não tá aproveitando nada. A gente teve tanto planejamento e você, né, nunca passou por um momento difícil assim na sua com você e ter que aguentar tudo isso". Eu falei: "Olha, minha mãe é minha mãe. Mãe tá preparada pra tudo e mãe suporta tudo por causa de filho". Eu falei: "Mas ela é minha mãe, você não é obrigada a aguentar isso". Que eu não tô contente, eu não tô feliz, a gente não tá podendo viver a nossa vida de casado, né, recém-casado, passear. E, né, quantos feriados a gente ficou lá em casa, final de Uhum. semana, Muitos. sem ir na igreja, sem exercer seu ministério, e a gente ali trancado, gente, tipo, dentro daquele apartamento, pra mim parecia uma prisão, parecia uma prisão. E eu falei: "Olha, então, eu tô aqui pra falar pra você, Dan, que se você quiser, eu não vou ficar triste, eu não vou guardar mágoa de você, mas se você quiser, eu quero que você volte pra casa da sua mãe, eu quero que você volte pra casa dos seus pais e que você fique lá". Eu falei: "Eu quero ir pra casa da minha mãe, daí fica ali mais fácil, ela cuida de mim, e tá tudo bem. Se passar, se eu melhorar, se Jesus me curar, a gente volta como se nada tivesse acontecido". Eu falei: "Não tem nem que perdoar, porque eu tô liberando você pra você ir pra casa da sua mãe, porque tá pesado, eu sei que tá pesado, tá cansativo, tá é muita coisa pra todo mundo". E daí você falou: "Não, eu não vou". Ele falou
na hora você não entendeu, né? Tipo, você, o quê? Você quer que a gente vá Sim. pra casa da sua mãe? Você quer ficar lá? Porque é mais fácil sair do apartamento? Sim. Aí eu falei, não, eu vou pra casa da minha mãe. Você falou, não, se você for, eu vou também. Você falou, o que eu prometi pra você? Diante de Deus, lá naquele altar, diante da igreja, na sua frente, o que eu prometi pra você? Que é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E eu vou, como se você for, eu vou junto, mas eu não vou deixar você. E ali a gente se abraçou e já terminou de chorar tudo que tinha que chorar. Eu falei, certeza, certeza. E seguimos. Até que um dia, numa visita da comunhão, o pastor foi em casa, com seu pai, né, que é presbítero, e os outros presbíteros diáconos foram me visitar. E aí o pessoal viu a situação que tava, como que tava tudo, e ali a gente sofrendo meio calado, enfim. E daí seu pai falou, olha, não dá pra vocês ficarem mais aqui do jeito que tá, trancado nesse apartamento. A gente vai ver, a gente vai juntar a família, vamos procurar um apartamento pra vocês com elevador pra que você pelo menos consiga sair, né? Se bem que, né, sair não dava muita vontade, mas pelo menos se você quiser sair, você pode. Não dá pra você ficar trancada aqui, vocês Porque ficarem trancados 2 aqui. lances de escada, né? 2 lances de escada não tinha o que fazer, né? Não tinha como sair de lá. E, enfim, eles conseguiram apartamento, a gente foi morar lá junto com o vovô Bressani, o reverendo Bressani, no apartamento dele, né? Não dentro do apartamento, mas no mesmo apartamento. E ali naquela situação, e mais uma vez, aí a Arlete entra na história. E ela falou que ela estava orando e pesquisando, pedindo para Deus o que fazer, um médico, algum tratamento, e Deus lá envia para ela no celular. Não tem como a gente não achar que foi Deus, né? Deus mexeu lá no algoritmo, né, que fala? É assim. Mexeu lá e apareceu para ela. E achou um reumatologista em Sorocaba, o Dr. Alexandre Serafim. Olha, esse daqui parece que é bom, porque, né, ela falou, não é nem muito jovem e inexperiente, mas também nem muito velho, arcaico, assim. Vamos, daí ela falou a respeito do médico. Falei, tá, vamos ver, então. E ela falou assim, olha, se eu ligar pro médico, se a gente ligar, agendar, você vai? Eu falei, eu vou. E ligaram. Mais uma vez, a mesma história. Sim. Nossa, vocês estão com muita sorte. Isso, a doença começou em 2017, a crise, isso a gente já foi em 2018, a gente tava no apartamento. Eu lembro que a gente passou o Natal no apartamento novo. Então, isso já era janeiro de 2018. Tava muito mal ainda. Eu lembrei só de um ponto, que quando você saiu do nosso apartamento, né? Minha prima, o marido dela foram lá levar você teve que descer de maca praticamente, né? Sim, a Juliana com o Beto, tinha a ambulância, e daí eles mandaram a ambulância lá, e ele foi também. E primeiro eles tinham levado uma cadeira de rodas, e eu tinha muita dor. Eu falei, gente, eu não vou conseguir. Eu já apreensiva pra sair do apartamento no dia da mudança. E vocês já fizeram tudo, eu fiquei por último ali. A família correndo pra ser a mudança mais rápida possível. E eu tive que sair de maca. Eles me levaram, carregaram de maca, porque não tinha como tirar eu dentro de casa. Nem de cadeira de roda, enfim. Não E tinha. fomos. Eu lembro dessa cena porque foi uma cena marcante pra mim. Porque eu tava ali e você podia sair do apartamento, né? Vamos dizer assim, a primeira vez quase que você ia sair do apartamento e Depois de tinha que sair de meses. maca. E eu vi você saindo, eu fiquei feliz porque você saiu, mas eu vi você saindo, indo pra uma ambulância, né? E deu aquela sensação, daí eu falei, nossa. Mas eu queria, né, que Deus ia fazer, né? Mas aquela imagem ficou gravada na minha mente. Foi forte. Foi. São vários flashes, né? Vai passando um filme, você pensa, fala, não vou me emocionar, mas não tem como, gente. É muito forte. Só Deus. Só Deus sabe o quanto foi difícil. E tá, daí ela falou que ligou pro médico, pro Dr. Alexandre, e daí a secretária falou: olha, janeiro geralmente é mês de férias, né? O pessoal sai de férias. Uhum. Eu falou: olha, mas por sorte, tem uma desistência para amanhã. Abriu uma vaga para amanhã. Você consegue trazer a sua nora?
Não, pode marcar. Ela falou antes que de ligar pra mim, ela falou, ela não vai querer ir, eu vou marcar e a gente vai levar ela. E marcou a consulta. Ó, tá Uhum. marcado, a gente vai amanhã. Então eu tava com muito medo de novo, porque foram várias frustrações. Aí você fala, nossa, tudo que dava certo pra alguém chegava em mim e não dava certo. Aí eu falei, eu quero ter esperança, mas eu também não quero criar falsas expectativas, porque daí você vai lá, você entrega tudo, toda a sua confiança para que aquilo aconteça. E daí eu falei, meu Deus, eu não vou, eu não aguento mais essa história de, tipo, dar certo para todo mundo e para mim não tá dando, não tá funcionando. E, enfim, fomos. E eu tava muito nervosa. Falei, ai, meu Deus, tem que ficar mexendo em mim, as pessoas pegando em mim, isso dói tanto, dói muito. Uhum. Realmente tava tudo inflamado, doía muito. Falei, ai, pegar a cadeira de roda, entrar no carro, e eu já fui criando todo o rolê na minha mente, assim, tudo que eu ia ter que fazer pra chegar no médico, mas eu fui orando. Falei, ai, Deus, faz eu acordar pelo menos melhor amanhã. Pelo menos para eu conseguir sair daqui, porque o médico vai querer mexer em mim, onde que tá doendo. Eu falei, meu Deus, tenha misericórdia. E eu nem sei se eu consegui dormir direito. Tanto que eu orei pedindo a Deus para abençoar a nossa ida, né? Só a ida. Pelo menos para me tirar de lá, só a ida pro médico. E fomos, né? Daí aquele evento, a família inteira, todo mundo preocupado, na expectativa para ir, Uhum. fomos pro médico. E chegando lá, já bateu de cara com ele, né? Assim, a gente Sim. já fala, foi amor à primeira vista com o Uhum. doutor Alexandre. E muito atencioso, mas eu tava preocupada. Falei, ele vai encostar em mim, ele vai ter que mexer pra ver onde tá doendo, perguntar. E eu tava muito nervosa, mas ele foi muito atencioso, como sempre, muito atencioso. Você vê que é alguém que faz por amor mesmo a profissão, que trata cada indivíduo da forma única que deve ser tratada. E passamos, ele falou: olha, eu acho que tá inflamado isso daqui, seu joelho, não só o quadril, mas tem alguma coisa aqui no joelho, vamos passar esse exame. E começou a passar Uhum. todos os exames possíveis e Sim. impossíveis, de sangue, ressonância, enfim, tudo. Falou: ó, você faz esses exames, aí depois você traz pra mim de volta. Falou: mas eu vou passar pra você até sair o resultado, vou passar esse anti-inflamatório, você toma assim, assim, até vir o resultado pra gente ver qual que vai ser o procedimento que a gente vai tomar. E daí já fomos correndo, né, pra fazer exame. Como tava morando agora no apartamento com elevador, tinha como sair da casa. E, e daí fui fazer os exames, né, seus pais, minha mãe correndo com a gente em tudo. Fui fazer os exames. E o primeiro já era aquele que entra naquela máquina lá da É. ressonância. Só que você tem que esticar. E não comentei, gente, mas além da dor, foi atrofiando tudo. Então, a minha perna atrofiou, meu joelho não esticava mais. Eu tinha que dormir com travesseiros, assim, almofada embaixo, porque não esticava mais, ficou assim, Uhum. atrofiado. Não esticava, não fazia esse movimento de esticar. Foi atrofiando, atrofiando. Pra E eu andar, se também. fosse era Aí, mancando, muito era difícil, quase na né, ponta do era pé. muito difícil. Quase na ponta. Era arrastada mesmo. E eu fui atrofiando inteirinha, assim. Eu já não olhava mais pra cima, não conseguia mais olhar. Eu fui, seu tamanho que eu sou, quem me conhece, eu sou Uhum. imensa, super alta, e eu fiquei minúscula, assim, porque foi atrofiando tudo, 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 e envergando. Eu falei, meu Deus, como que eu vou entrar naquela máquina que você precisa deitar na máquina, totalmente, né, reta. Falei, minha perna não dobra, minha costa não dobra. Eu falei, Deus, o que que eu vou fazer? Mas O enfim, principal era esticar esticar a a perna. perna, né. É porque ele ia fazer uma ressonância do joelho. Essa era uma dos. Exatamente. Eu já tinha feito todas as outras e precisava dessa ressonância do joelho. Precisava que ela esticasse, porque daí que na parte do joelho, ela fechava e você ia pra dentro da máquina. E até a hora que eu ouvi, eu falei, meu Deus, não. Eu falei, e agora? Aí, como Deus é maravilhoso e perfeito em tudo, a técnica responsável era conhecida da minha mãe, filha do amigo da minha mãe. Ela falou: "Oh, você", meu pai comentou de vocês mesmo, nos tratou, a Carol, nos tratou com muito, muito amor, assim, toda a paciência do mundo, porque a gente demorou, Uhum. demorou. Acho que o tempo que eles me atenderam, eu tinha atendido toda aquela sala que estava ali esperando. Eu falei: "Tá". Daí ela falou: "Ah, então vamos fazer assim", colocou uns travesseiros na costa, falou: "Porque a sua perna eu preciso que entre reta. Você não estica?" Eu falei: "Não estica, Carol, não estica".
E da hora que ela colocou ali, eu acho que tava todo mundo orando, né? Eu ali, meu Deus, eu preciso saber o que tá acontecendo, a gente precisa fazer esse exame. E a hora que entrou assim, não entrei sozinha, mas a mão de Deus entrou junto e meu joelho esticou. Uhum. Ele esticou a perna, ela fechou e aquela dor insuportável assim foi, naquele momento ela foi amenizada. Tava doendo, mas perto de tudo que eu sentia, era impossível ela fazer o que ela fez naquele exame. E fui, eu falei, ai, Deus deu a vitória, Amém. né? Já resumindo, voltamos pro médico, ele viu os exames, ele falou, olha, ele já tinha comentado, eu falei, eu tinha sido diagnosticada com isso. Falou, olha, mas pela falta de tratamento, por ser uma inflamação assim, 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 ela evoluiu. Agora ela evoluiu para uma doença autoimune. Então, você não tá só com essa inflamação no seu quadril, ela sempre vai irradiar para alguma outra articulação. E agora tá no joelho, você tá com 2 tendões inflamados. Ele falou, isso explica essa dor absurda que você está sentindo, mas eu não lembro agora o número da inflamação, mas estava mais do que o máximo, assim, Muito era alto. 10 vezes o máximo permitido. Falou: olha, a inflamação tá altíssima, mas diferentemente daquele outro primeiro médico que colocou pra baixo, o que eu falo que eu admiro do Dr. Alexandre, quando eu entro ali, você esquece o que você tem. Ele não trata você assim, olha, ó, pro resto da vida. Ele falou: não, mas tá melhor, vai melhorar, vai ficar bem. O Dr. Alexandre já dentro do tema. E, e ele falou: não, mas a gente vai fazer assim, assim, ó, vai continuar com esse anti-inflamatório. E agora eu vou te receitar, indicar uma injeção que ela é importada e você vai conseguir pelo governo, pela farmácia do alto custo. Porque ela falou, é muito cara, custa 10 mil Uhum. reais uma dose. Então você, mais ou menos, né? Mais ou menos 10 mil reais uma dose. Então, se você vai fazer assim, e ele começou a escrever assim, ó, o caminho das pedras. E foi escrevendo tudo, direcionando a minha mãe, o que ela precisava fazer, com quem que ela falava, os relatórios que precisavam ser preenchidos, os exames que eu tinha que fazer para conseguir aquela injeção. E foi falando, falou, não, vai dar certo, se você vai ficar bem, você faz isso, isso. Sim. Agora eu preciso que você procure uma fisioterapeuta. Ele falou, olha, eu recomendo que você procure algo particular. Ele falou, para que você consiga, a pessoa consiga se dedicar 100% a você. Então faz esse processo e daí você vai começar a tomar essa injeção. Cada 15 dias você toma essa injeção. E fomos à luta. E a gente sabe que é um processo demorado. Mas ele explicou tão bem que minha mãe até hoje ela fala: olha, toda vez que eu vou lá buscar injeção, eu vejo gente voltando para trás porque faltou isso, isso, isso. Ela falou: eu cheguei lá, estavam todos os papéis, tudo, até coisa que eles não tinham. O doutor Alexandre, a gente chega, ele já tá atualizado do que tá acontecendo e o que Verdade. eu preciso fazer e aonde eu tenho que ir. Então, deu certo a injeção. E daí eu comecei, então, com o doutor Alexandre em janeiro de 2018, com anti-inflamatório. Em março, para glória de Deus, já chegou a injeção que precisava Sim. ser tomada. E comecei o tratamento. Então, tomei a injeção a cada 15 dias, um mês, eu acho que já estava no período de voltar com ele. Uhum. Na época, acho que estava sendo uma vez por mês que eu voltava para fazer o acompanhamento. Acho que é uma vez por mês. Já estava na época de voltar. A hora que ele viu o exame, ele falou: olha, a inflamação tá praticamente zerada. Ele falou, perto do que estava, ele falou, caiu muito, muito, muito. E a gente agradeceu a Deus muito por isso. Amém. Muito. Exatamente. Ele falou, ó, agora, mas para você fazer a fisioterapia, agora a gente precisa melhorar nessa questão da inflamação, né? Voltando um pouquinho. Porque do jeito que você tá, eles não vão conseguir mexer em você, nem dá. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu falei, não tem como. Ele falou, então a gente precisa tratar a inflamação. A hora que melhorar, aí você vai pra fisioterapia, porque precisa que você mexa, você precisa movimentar. E daí melhorou a inflamação e eu, né, ali de cama ainda, mas o espírito já era outro, já tinha sido renovado, enfim. E teve um dia que da minha mãe chegou pra ficar comigo, falou, eu vou primeiro lá ver ela, ajudo ela, né, escovar dente no banheiro, enfim, deixo ela lá. Ela falou assim, olha, eu preciso voltar pra pagar uma conta no centro, era ali perto, vou voltar pegar uma conta, mas você não tá com vontade de nada, aguenta me esperar, eu vou rapidinho. Uhum.
E só que ela demorou, daí ela falou que a fila tava gigantesca. Eu falei, meu Deus, ela falou que era rápido. E eu falei, não volta. E daí me deu uma vontade de ir no banheiro. Eu falei, ai, não vou aguentar esperar ela chegar. Eu falei, eu preciso ir no banheiro. Eu falei, Deus, eu falei, Jesus, somos só nós dois aqui. E eu sempre sou de falar muito com Jesus, mas naquele momento, há tanto tempo sozinha, tantos pensamentos, que eu brinco que eu falo. Tudo que as pessoas não falam com Jesus, eu falei, deixa pra mim que eu vou falar. Eu falei, acho que tinha hora que a orelha dele ficava queimando, assim. Eu falei, meu Deus, como ela fala, como ela pede, como ela conversa. Mas eu falei, Jesus, agora somos só nós dois aqui. E eu preciso ir no banheiro. Não vai dar tempo de esperar minha mãe chegar. Eu falei, Jesus, me ajuda a chegar no banheiro. Me ajuda a levantar daqui. Foi a primeira vez que eu ia tentar. E falei, Jesus, vamos lá. Eu preciso levantar. E eu apoiei no braço do sofá. Com muita dificuldade, eu consegui ficar em pé. Falei, yes, Jesus. Ficamos em pé. Falei, agora eu vou dar o passo. Aí eu dei um passo com a perna boa, né? A perna que não tinha sido inflamada nem o lado da quadril, nem a perna, nem o joelho. Levantei, dei o segundo passo, mas ali eu tava conseguindo apoiar em alguma coisa. Aí, no apartamento, né? A mesa já tava ali. Peguei na mesa, fui, encostei na parede. A hora que eu vi, eu tava no banheiro. Sentei, falei, Jesus, nós conseguimos, Jesus, nós chegamos aqui. E sozinha, né? Aí, Jesus, nós chegamos aqui, deu feliz, daí eu falei, tá, e agora? Falei, Jesus, nós precisamos voltar agora. Falei, eu até pensei, falei, acho que eu vou ficar sentada aqui até minha mãe voltar. Eu falei, não, se Jesus fez eu chegar aqui, ele vai fazer eu voltar. Vamos voltar. E fui, cheguei, sentei e eu queria, só não pulei porque ainda não dava. Mas eu queria pular, gritar, eu falei, Jesus, obrigada, eu andei, eu consegui andar, Senhor. E da hora que a minha mãe chegou, assim, daí já não demorou muito depois disso, daí ela chegou, aí eu tava sentada assim, toda feliz assim, no sofá, esperando ela entrar, assim. Falei, mãe, você não acredita? Daí ela falou, o que foi? Daí eu falei, eu levantei, eu andei, eu fui no banheiro, daí ela falou, ai, meu Deus, não acredito, eu não tava aqui. Eu fiquei pedindo tanto pra Deus por esse momento e eu não consegui acompanhar. Ah, meu Deus. E tá, mas tá bom, tá bom. Até ela brinca, fala, Deus não quis dar a glória dele pra ninguém, pra alguém pensar que foi por causa da oração de um ou de outro que fez. Ela falou, foi você e ele. Ele realizou o milagre, vocês dois aqui sozinhos, e foi uma experiência de vocês dois. E daí, tanto que daí já era a hora do almoço, emendou o almoço, daí ela falou, vou levar. Daí ela sempre levava, eu tava comendo no sofá, né? Eu não sentava mais na mesa. Aí sentou, ela colocou a bandeja, ia me servir. Então eu falei, não, agora eu vou sentar na mesa. Eu falei, hoje eu já fui, vamos me dar. Ela falou, não, tá certo, não vou atrapalhar o milagre. Então venha. E daí ela, nossa, a gente celebrou, assim, gente, acho que uns 3 passos, assim, pra chegar. Mas que pra mim pareciam 3 quilômetros. Aí eu cheguei de serviço, tava uma euforia, uma alegria. Eu falei, nossa, que benção. Tava uma euforia. E a partir dali as coisas foram melhorando. E daí eu fui em busca da fisioterapeuta. E eu falei, Deus, eu queria tanto. Tava acontecendo. Não foi época de Copa, mas uns jogadores importantes estavam tendo umas lesões bem pesadas. E até o caso de tendão mesmo, eu falei, olha, é o mesmo problema. Eu falei, hoje eu sei porque coloca o pessoal lá dentro daquelas aquelas banheiras de gelo, tratamento intensivo. Eu falei, Deus, eu precisava tanto de um fisioterapeuta igual do jogador aí. Alguém que em pouco tempo fizesse eu voltar a andar bem, né? Andar. Porque daí por mais que eu tivesse dado os passos, eu ainda tava muito encurvada. Tava totalmente encurvada, gente. Eu não conseguia abraçar ninguém, assim. Eu chegava, não esticava, porque o joelho encolhido, enfim. E falei, meu Deus, prepara alguém, né? Quem que a gente vai agora achar como fisioterapeuta? Aí foi indicação da esposa do pastor, que conhecia a fisioterapeuta. Uma fisioterapeuta, só que era de outra área. E daí essa fisioterapeuta indicou a doutora Glaziela Pereira, outra profissional sensacional. E daí eu falei, né, eu pedi pra Deus uma fisioterapeuta do esporte, e daí ela era fisioterapeuta da Liga de Basquete de Sorocaba. Exato. Eu falei, tá vendo, não foi do futebol, foi do basquete de Sorocaba. Eu falei, nossa, é alguém muito, muito top que vai cuidar de mim, né? Eu falei, foi a dupla perfeita, Dr. Alexandre e a doutora Glaziela. E a hora que a gente chegou ali pra se conhecer, já tinha conversado com ela, né, por WhatsApp.
Falei para ela da situação, pedi para eu levar os exames, uma profissional excelente, mais uma profissional excelente que faz Sim. por amor, com amor e trata você assim. Muita dedicação, né, o Exa trabalho dela. sim, exatamente. E começamos as sessões, eram sessões muito intensas, tanto que o pessoal não acreditava, eu levei o povo para assistir uma sessão de fisioterapia. Não era fácil não, o negócio era Sim, até difícil. tem as imagens, depois eu vou pedir pro nosso diretor técnico Aham. passar as imagens, tanto eu de cadeira de roda, enfim, eu fazendo a fisioterapia, então vocês vão ver que por mais ali, quando eu comecei a correr, que ela foi passando os exercícios, era com muita dificuldade, mas era um avanço, foi filmado, o pessoal estava ali na plateia, torcendo, até a gente fazia dentro de uma academia em Sorocaba, o pessoal que olhava e falava, nossa, acho que ela tá treinando algum atleta, né? Essa Uhum. daí deve ser alguma atleta especial, porque era uma parte da academia só pra mim, só pra eu fazer. E ela ali, treinadora mesmo, assim, fisioterapeuta fera mesmo. Então, Sim. foi outro anjo que Deus colocou na minha vida. Foi a dupla perfeita que Deus providenciou pra cuidar de mim. E é aquilo que eu falei, por mais que você passe pelos desertos da vida, por mais que as situações difíceis venham e elas virão. Ninguém está isento disso. Mas Deus, ele sempre providencia o escape. Ele não deixa a gente passar sozinho. E é isso que faz toda a diferença. É em todo tempo você sentir, olha, Deus estava ali o tempo todo. Esse foi o segredo. Esse foi o segredo, né? Deus estava ali. O segredo que não é segredo, né? O mistério que ele quer que seja revelado. Uhum. E foi acontecendo, foi melhorando, e as fisioterapias, e a perna começou a voltar ao normal, começou a esticar, aí já não tinha mais dor, e a postura começou a melhorar, e foi fortalecendo, porque daí fazia os treinamentos, porque eu não conseguia subir escada, né, apoiar, e Sim. ficava só nessa perna direita, ela era apoio pra tudo, a outra já estava muito fraca, tanto que você via assim, eu perdi toda a musculatura. Essa perna ficou bem magra, dava muita diferença da outra perna. Mas assim, como Deus faz tudo completo, a hora que eu menos percebi, já tinha voltado a musculatura, foi fortalecendo e Foi rápido, né? só foi melhorando. Foi melhorando mesmo, foi rápido, né? Foi rápido e foi difícil ao mesmo tempo, Sim, né? sim, claro. O processo é longo, mas a hora que as coisas começam a acontecer, e é o que eu falo. Por isso da frase. A hora que começa a melhorar, gente. Creia, só vai melhorar. Falar, Deus Uhum. deu um sinal aqui, apareceu, brilhou uma luz no fim do túnel. Eu falei, agora só vai melhorar. Eu falava, só vai melhorar. Vai Exato. melhorar, isso é só o começo. Deus, ele começou e ele vai completar a obra. Isso. Então, Deus me levantou da cadeira de roda, então eu precisava fazer a minha parte. Ele fez aquilo que cabia a ele, agora precisava eu cumprir com o voto, eu pagar o voto que eu fiz. E eu fui em busca da faculdade. Fui para FATIP, fiz minha inscrição e quando eu comecei, né, vamos voltar um pouco. Eu ainda estava de cadeira de rodas, então, orientada pelo meu tutor, falou: "Olha, no momento que você tá, eu não acho interessante você fazer a presencial, porque você precisa se apresentar, Uhum. você precisa ir para lá, para São Paulo, então não tem condição. Então eu recomendo você começar pelo com a distância, para que você consiga participar, né, para você não perder esse ano e já que você quer, é isso que Deus quer para você também, então comece assim. E daí eu comecei na cadeira de rodas, e depois já fui pra muleta, daí quando eu fui fazer a primeira prova, a gente foi, o polo era em Campinas, quando eu fui pra lá pra fazer, estava de cadeira de rodas pra andar, mas daí eu já consegui usar a muleta. Sim. Tava com as 2 muletas, o pessoal me ajudou, subi escada, fui fazer a prova, comecei assim, e foi indo. E depois, o tempo da faculdade passou, fui melhorando, graças a Deus. De 2 muletas passei para uma, e da hora que eu vi já não estava precisando mais, já estava conseguindo andar aos pouquinhos, e aquilo foi melhorando, as corridas, as atividades foram intensificando, e a hora que eu vi, estava quase uma crossfiteira. Já estava para participar de campeonato. Eu falei: "Olha, já vou me Sim. inscrever na São Silvestre, não sei, alguma coisa eu já posso fazer".
E, e Deus realizou. Ele realizou o milagre. Aí em 2020, nós fomos viajar. Aí sim, ter a lua de mel, né? A viagem Sim, completa. sim. Em 2020, até hoje eu falo que não fui viajar para muitos lugares, né? Não posso dizer assim, fora do país, um monte de coisa. Não conheço muitos lugares, mas ainda há tempo, tem tempo de fazer muita Tem coisa. tempo. Mas eu falo que foi uma das viagens mais incríveis que eu fiz, porque teve muito significado. Daí a gente foi para Campos do Jordão em 2020, Exato. janeiro de 2020. E a hora que eu cheguei lá, geralmente Campos do Jordão é um passeio romântico, os casais vão lá pra comer Sim. fondue, pra ficar, né, tudo e tal. Mas foi muito radical, eu levei tanta Sabrina tava roupa, do esporte. Ela tava radical mesmo. eu levei tanta roupa bonita pra fazer os passeios, mas eu acho que eu só usei quase tênis, era só na hora à noite, né, que a gente ia comer, que eu colocava as roupas bonitas. Mas foi radical, foi um passeio totalmente radical, uma viagem. Daí eu fui olhando, o que fazer em Campos do Jordão? Eu falei, nossa, tem esse. Eu não vou lembrar o nome daquele lugar bonito. Tinha muita coisa que era mais afastado, assim. Eu não lembro com detalhes o nome Era um também. lugar. Eu tô com outro nome aqui, tô com o nome do Parque de Curitiba na cabeça. Mas aí a gente foi pra lá, daí eu falei, olha, tem tirolesa lá, Sim. tem arco e flecha, Uhum. tinha coisa de patinação de gelo. Eu Sim. falei, aqui. E daí a hora que eu vi, falei, nossa, tem passeio a cavalo. Gente, o meu sonho é ter um cavalo. Eu falava, eu quero um cavalo. O Danilo falou, mas aonde que eu vou colocar um cavalo aqui dentro desse apartamento? Eu falei, mas eu quero tanto um Como? Não tem cavalo. como. Aí eu falei, vamos andar de cavalo, eu quero andar de cavalo. E fomos. Aí vamos passar a foto do cavalo também, né? Depois, Sim. vamos ver se Passa, dá. a gente passa. Vamos ver se dá pra passar a foto do cavalo. Falei, eu vou andar de cavalo. E andei de cavalo, feliz da vida. Eu falei, tira foto, mostra pra minha mãe. Eu falei, olha o que Deus fez, né? O estado que eu tava e hoje eu tô andando de cavalo. Uhum. Aí andei de tirolesa e eu fiz tudo que eu podia, assim. Foi tipo assim, de uma situação tão triste, acamada, sem os movimentos, dependendo de alguém pra tomar banho, pra, né, pra fazer tudo aquilo que eu precisava. Eu falei, não, agora eu quero. Não é testar o que Deus fez, mas eu falei, não, agora eu vou colocar em prática, assim, tudo aquilo que Ele deu, e eu vou fazer, e eu vou ir além. Então a pessoa fala, mas você não tem medo? Eu falei, até dá um pouco, mas agora eu quero fazer. Eu não podia fazer, Uhum. agora eu quero fazer tudo que eu posso. Até recentemente andei de caiaque, Ai, gente, Sim, eu sim. tô causando. E o pessoal agora sabe, então o pessoal fica desafiando. Fala, não, agora você tem que ir lá, tem que fazer, já que você gosta. Eu falei, não, vamos que eu vou fazer. Vamos, porque é tão gostoso a gente falar, Era gente. tanto tempo só deitada, sentada no sofá, que quando você teve a oportunidade, você queria se movimentar, né? Exatamente. Sim. De aproveitar aquele momento, né? Você quer aproveitar todo o tempo que você ficou ali resguardada obrigatoriamente. Quer viver. Você quer viver, assim. E viver bem, né? Uhum. Viver, assim, com qualidade de vida, viver para servir a Deus, para dar o meu melhor, aquilo que Ele quiser que eu faça, aquilo que Ele tem para mim, eu quero viver isso. Aí voltamos da viagem, enfim, a vida continuou. Uhum. E daí chegou, né, para resumir, o que eu quero finalizar aqui é a respeito do dia da formatura. Então passou um filme. Já é emocionante para todo mundo, né? O Sim, momento a da formatura é um formatura momento muito especial. Mas saber que, tipo, ali eu estava cumprindo algo, um voto diante de Deus, e era a realização de todo aquele processo doloroso, né? Você começar ali estudando a camada e fazendo tudo que você podia dentro daquelas condições. E a hora que eu vesti aquela beca, até o dia da entrega do TCC, eu falei, gente, isso aqui é Uhum. um filho, né? É um filho. É dolorido, mas olha, nasceu, né? Nasceu. E a hora que eu vesti aquela beca, eu tava me arrumando e indo pra lá, eu falei, uau, Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo Senhor ter me proporcionado tudo isso. E você se sente orgulhosa, assim, eu tava me sentindo igual quando o filho faz alguma coisa pra agradar o pai, eu tava lá, falei, Deus, olha, eu tô aqui, eu consegui.
Amém. O Senhor me ajudou a chegar aqui. Toda a honra e toda a glória são para Ele, mas ali parece que o peso era dobrado. Assim, que você sentia que ao longo de toda aquela caminhada, Ele esteve comigo, como sempre. Ele me conduziu até ali. Amém. Então, aquela formatura, assim, pra mim foi surreal. Foi até, né? Foi difícil, foi o processo. A gente viveu o tempo da pandemia, enfim. Mas foi algo muito especial. Mas ainda não tinha acabado, né? Bora pra licenciatura. São vários processos. Aí o processo fala: será que você quer mesmo isso? É isso que você quer? Uhum. Eu falei: não, agora já. O mais difícil já foi. Mas é outro desafio. É tão Sim. difícil quanto o período da faculdade foi desafiador. Mas agora não dá para, não quero e nem dá para olhar para trás. Agora é só para frente, avançar. Tanto que foi o texto que eu usei lá pro meu sermão de prova, é avançar, eu prossigo para o alvo. Eu fixei aquele alvo e não tinha nada Uhum. que me tirasse a concentração, que fizesse eu perder o foco. Eu falei: agora eu já cheguei até aqui. E o processo foi tão doloroso, foi tão árduo, foi tão suado. Eu falei: agora até o dia da ordenação. E também no dia da ordenação também foi essa sensação, assim, que parece que é dividido em duas fases, né? Você fica feliz porque você se formou, mas ainda não acabou. Ainda tem mais processos. E daí chegou o dia da ordenação, que foi também um dia muito, muito especial. E ali foi o cumprimento, né? Eu tenho a minha jogada com Jesus, né? Uhum. Do beijo. Então terminou a sim. formatura, eu falei: É, um beijo, Jesus, é para você. Tudo é para o Senhor. Obrigado que nós exatamente. conseguimos. No dia da ordenação também, eu falei: agora eu não vou ficar com vergonha que tá um monte de gente aqui. Eu me relaciono com ele dessa forma. Eu falei: um beijo, Jesus. Toda honra e toda glória para ti. Nós conseguimos. E você olhar assim, eu falei: Jesus, deu certo. Deu certo. Obrigado porque o Senhor Glória a Deus. criou todos os meios possíveis. Eu precisei passar por esse processo. Precisei passar por tudo aquilo que hoje a gente vê, né? Tudo é aprendizado. O que eu vou aprender com isso? O que Deus está querendo me ensinar? A gente vê o quanto a gente é moldado nesses processos, o quanto Deus vai lapidando para que a gente possa ocupar o lugar que Ele tem pra gente, para que a gente possa fazer aquilo lá. Uhum. Então, sem palavras para agradecer. Então, todo esse podcast, toda a história por detrás disso, é o fato que eu falei: olha, o dia que Jesus me curar, o dia que Jesus restabelecer minha saúde, me levantar dessa cadeira de rodas, além de ir para o pastorado, além de aceitar esse chamado, de vestir essa camisa, falei: onde eu for, por onde eu passar, as pessoas que eu conhecer, os lugares que eu for falar sobre Jesus, as igrejas que eu passar, eu vou contar o que Jesus fez por mim. Amém. E não só isso, só para dizer o que ele fez na minha vida, mas para que haja esperança no seu coração, para que a luz também no fim do túnel brilhe aí dentro de você. Porque se Jesus ele fez na minha vida, e tudo aquilo que nós lemos a respeito dele na palavra de Deus, tudo aquilo que ele tem poder para fazer, ele fez, ele faz, ele continuará fazendo, ele pode fazer por você também. Então, eu não sei, às vezes sua dor não é igual a minha, é uma dor aqui na carne, sentindo fisicamente. Eu não sei qual é a sua paralisia. Às vezes você não está paralisado em cima de uma cadeira de rodas, mas está paralisado no medo, na angústia, na ansiedade, na opressão. Saiba que Deus, ele pode curar a sua dor. Deus ele tem poder para curar todas as suas dores. Ele tem poder para restaurar a sua mente, o seu coração, a sua alma. Ele tem poder para te levantar dessa paralisia, desse Amém. lugar que você está paralisado, que você está aí prostrado. Deus tem poder para te levantar, assim como Ele me levantou, Ele pode te levantar também. Sim. E viver sempre nesse pensamento, nesse sentimento, que Ele pode fazer segundo a vontade dEle. Como eu disse, algumas pessoas não receberão essa cura que elas precisam, a oração não vai ter a resposta
desejada, mas ainda que a nossa vitória não esteja aqui, ainda que as nossas orações não sejam respondidas e a gente não tem a cura que a gente espera aqui, existe uma promessa. Jesus, ele é a esperança de um futuro melhor. Nós vivemos debaixo dessa promessa e dessa esperança que haverá um dia que não existirá mais morte, mais dor, mais choro, mas nós viveremos eternamente na presença do amado das nossas almas. Por isso, creia, não desanime, vai melhorar. E a hora que começar a melhorar, só vai melhorar. Em nome de Jesus. Amém, amém. Como nós cantamos, né? Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Mas nós sempre cremos e oramos para que Deus atenda essas orações, se assim for da vontade e do desejo dele, né? Amém, amém. E dentro de tudo isso, antes de a gente encerrar esse primeiro episódio, tantas lágrimas, a gente ri, a gente chora, acontece Sim. de tudo um pouco. São muitas emoções, Exatamente. é muita intensidade. E dentro de tudo isso, esse podcast, em toda a preparação, tudo aquilo que eu fiz, cada coisa que eu fiz, me veio à mente o meu querido e eterno amigo Davi. E eu falava, nossa, tudo aqui faz lembrar ele. Daí eu falei, mas não tem que não lembrar, eu não quero esquecer, eu quero que a memória dele seja sempre viva. E o Davi foi alguém que é isso, a cura dele veio de outra forma, de querer que o maior milagre foi a salvação. Sim. É a salvação. E esse ano, infelizmente, após 10 anos de enfermidade, o Davi partiu para Cristo. E eu quero dedicar esse programa a ele, um amigo de anos, uma vida inteira, de uma adolescência juntos, e tudo que eu sou como cristã, como filha de Deus, eu devo muito a ele. Ele tem muita parte, tem muito dele em mim, assim, para quem conheceu, para quem não conheceu, muita coisa, tem muitas marcas do Davi em mim. E ele é uma pessoa que eu gostaria, ele era a primeira pessoa que eu gostaria de entrevistar aqui. Eu tinha esperança, falei, não, ele vai sentar, né, vai sentar e vai falar a respeito do testemunho dele, mas o testemunho dele ainda fala. E ele foi um grande exemplo de servo de Deus. Então, esse programa foi pensado, tudo aquilo que foi feito aqui, eu quero dedicar esse programa, esse podcast em memória do meu amigo e eterno amigo, meu grande amigo, Davi Queiroz. E Eu queria falar do Davi em questão assim, eu não conheci ele por um longo tempo, mas o pouco que eu conheci, o tempo que eu tive a oportunidade de conhecer ele, eu vi que ele era uma pessoa especial mesmo, né? sim, Alguém que sentia prazer em falar sobre Deus, né? Sobre a palavra. Ele tinha esse diferencial assim, que ele via o brilho, né? A alegria dele de falar. sim, ele Né? era De um cantar, de apaixonado por louvar. Ele Jesus, era ele amava apaixonado. Jesus, Sim. amava. Tanto que no dia da despedida eu olhei para ele ali, né? Eu falei, você já tá com Jesus já, vai ver, tipo, veja tudo aí por mim, aproveita muito tudo por mim, porque eu falei, nossa, ele amava Jesus, então eu aprendi muito com ele, a gente teve experiências incríveis juntos na presença de Deus, e não tem como não falar dele. Eu sei que ele é uma pessoa que estaria vibrando muito com tudo que Deus está fazendo na nossa vida, no ministério, com esse podcast, só vai melhorar. A minha frase que me acompanha aí mais de 12 anos. Então, não tem como não falar dele. Eu não posso entrevistar ele hoje aqui, mas eu posso falar em memória dele. Então, é isso que eu queria dizer. Eu precisava falar a respeito disso. Não podia deixar esse primeiro episódio passar sem dedicar esse podcast ao meu grande amigo, Davi Queiroz. Com certeza, Davi Queiroz. Então chegamos aqui ao final, né? Do primeiro episódio. Desse primeiro episódio. Olha né? só, passou rápido. Passou rápido. Né? Só vai melhorar. Eu sei que você tem feito chamadas aí pro pessoal, né? Convidando eles para assistir, mas queria convidar você para fazer a chamada pro pessoal assistir toda essa jornada. Esse foi o primeiro episódio, né? Mas vão ter vários outros episódios que eles
vão poder assistir, escutar. Uhum. Então, faço o convite para que eles possam assistir os próximos e que eles estejam aqui conosco nesses próximos episódios. Vamos lá, então. Então, pessoal, podcast Só Vai Melhorar. Teremos episódios semanais e inéditos toda segunda-feira, às 8 horas da noite, pelo YouTube e os demais aplicativos de música, tá bom? Então, nos segue lá no nosso Instagram, @podcast Só Vai Melhorar. Se inscreve aqui no canal, dá o seu joinha, compartilha com as pessoas que precisam ouvir a respeito disso, para que possa ser acrescentado também esperança em cada coração. E comenta aqui pra gente aqui embaixo, qual é o seu testemunho? O que melhorou na sua vida? O que está melhorando e que só vai melhorar na sua vida? Compartilha aqui com a gente o seu testemunho, a sua história. E nós esperamos você, então. Até o segundo episódio, até a próxima segunda-feira. Esperamos vocês. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E até a próxima. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Um grande abraço. Até mais.